Saúde-Deus, meus irmãos, saúde-Deus, minhas irmãs. Aqui nos encontramos em mais uma rica e feliz oportunidade, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara, por mais a bênção deste dia. Este maravilhoso dia, contacto com todos os amigos e irmãos, contacto com este mundo físico, usufruindo de todas as bênçãos do lar, dos amigos da rua, do mundo espiritual. A presença luminosa dos nossos abnegados mensageiros de Deus Pai Todo-Poderoso. E desta vez para falarmos o contacto com o mundo dos espíritos. Como ocorre a sua comunicação entre encarnados e espíritos desencarnados. Como identificar uma comunicação verdadeira de uma falsa. E também, quais os seus problemas que poderão surgir nessas comunicações, nessas ocasiões de contacto. São apenas algumas das questões que julgo importantes a serem consideradas quando se fala de comunicação com o mundo dos espíritos. E não poderíamos deixar de pensar, para Kardec, o descodificador da doutrina espírita, Deus deu a mediunidade a todos os seres humanos, a todo o ser físico, para que eles penetrassem no mundo invisível, estabelecendo dessa forma o contacto com o espírito desencarnado, com o mundo dos espíritos, com o mundo espiritual. Para que isso aconteça, no entanto, só pode ser realizado por certas e determinadas pessoas, aqueles médiuns com capacidades acentuadas, sendo os médiuns os responsáveis pelo contacto entre o mundo físico e o mundo espiritual, ou seja, o mundo dos espíritos encarnados e dos espíritos desencarnados. E apesar de existirem várias formas de se estabelecer esse contacto, também é preciso tomar sempre alguns cuidados. Uma vez que podem surgir problemas graves, tanto na parte de quem escuta como na parte de quem dá. A comunicação com os espíritos pode ocorrer de várias formas. As mais conhecidas são a psicografia, a psicofonia, a intuição, a inspiração, a prenominação, também e a audiência, entre outras. No entanto, todas as comunicações se realizam por meio do perispírito. Ele é o agente intermediário de todas as manifestações mediúnicas, posto que o espírito não pode agir sozinho sobre os materializados que somos nós, o físico.
Os espíritos, os fenómenos estão ligados ao tipo de efeito que também varia de um médio para outro. Inclusive, voltando aqui a Kardec, ofereceu uma classificação que inclui médios de efeito físico e médios sensitivos, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, entre outros. Por aí vai. Tanta qualidade, tanta quantidade de médios. A comunicação ocorre primeiramente pela vontade que é do médium, que é vamos falar assim, é o carro-chefe, é o motor que impulsiona de qualquer ocorrência espiritual. E tudo nasce no pensamento. Depois do pensamento, depois de toda esta simbiose com o médium, então se dá por meio de afinidade pré-existentes, nós entendemos que a psicografia se tornou tão comum na comunicação com os espíritos por ser a mais fácil. Penso eu, salve Deus, a mais fácil de ocorrer, de ser verificada depois de recebida. O seu desenvolvimento tornou-se possível também pela facilidade que os espíritos encontraram para se manifestar os seus pensamentos com alguma clareza e objetividade de um ponto que frequentemente é levantado quando se fala em comunicação com a dimensão espiritual. A separação entre as comunicações verdadeiras e as comunicações falsas, especialmente há pessoas que estudam tudo isso, os entendidos, os cientistas, vamos lá, eles dão muita atenção a esse aspecto. O reconhecimento se dá através de constantes verificações e vigília. Desta forma se explica que depois de um tempo, qualquer médium treinado ou educado passa a ter a segurança e começa a se reconhecer melhor, a conhecer as comunicações. Mas desta forma não pensemos que isso ocorre de um dia para o outro. Salve Deus. Não. Ele prossegue sempre. Desta forma é possível ver médiuns sempre com muitas dúvidas. Eu, por exemplo, tenho sempre muitas dúvidas, muitas questões, mas isso é normal. E então o melhor é recorrer à prece, à prece e ao nosso amigo, ao nosso companheiro espiritual que não nos larga, nosso mentor, para nos ajudar. Mas somente o treino constante, a boa harmonia e equilíbrio, a boa educação mediúnica nos fará um dia sermos
uns bons médios. Ou bons médios, mas como o médium pode ter certeza de estar recebendo a comunicação de um espírito e não somente ouvindo a sua voz mental. Salve Deus. Beber água, que assim é o remédio para muitas soluções, que alguns sabem, não é? Poderia até afirmar que no Espiritismo consideramos o termo animismo como sendo dos conteúdos e experiências que o espírito traz de outras encarnações e que ficam gravadas na consciência do perispírito como uma cultura, um conhecimento, e ao reencarnar, como todos já sabem, como eu já tenho falado, temos o sono cultural, que há todo um esquecimento natural. Então é no transe mediúnico que muitas das vezes ocorre que o médium coloca junto com as palavras transmitidas pelo mentor, pelo espírito de luz, palavras do seu passado muitas das vezes. Esse mecanismo enriquece a comunicação. Poderia até dizer que isto não é nada ruim, não é nada mau, desde que o médium esteja preparado e capacitado para isso. Intercalar o conteúdo transmitido pelo espírito com o conhecimento do médium é hoje em dia é considerado importante. Antigamente considerava-se um erro, uma deficiência, mas tanto para Kardec quanto para os novos estudos desenvolvidos no Espiritismo, esse fenómeno contribuiu para a melhoria e aperfeiçoamento das comunicações. O que nós, médiuns, não devemos fazer é colocar as nossas palavras, as nossas opiniões pessoais durante uma comunicação, com a finalidade de alterar, influenciar e até desvirtuar o seu objetivo. Também é preciso ter em mente que algumas precauções são necessárias no contacto, salve Deus, com os espíritos. No próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, existe uma citação sobre esse assunto, que diz: olhai se os espíritos que vêm a nós são de Deus. Pois é, porque só podemos saber de facto se os espíritos que vêm até nós são de Deus, se são de luz, de amor, pela sua linguagem, pelas vibrações ou pela maneira como expõem um tema, segundo explicam
até inclusive espíritos superiores. Não gostam sequer de declarar o seu nome, ou o fazem apenas em reuniões, em templos, nas sessões adequadas, que tem que haver a identificação daquele espírito, salve Deus, em Cristo Jesus, que é um ato muito sério e muito reservado e com uma grande seriedade para todos os espíritos de luz, ao serviço do Mestre Jesus. Já os de ordem inferior, espíritos dos vales negros, gostam de dizer que são nobres ou que foram pessoas importantes no passado. Porém, muitas vezes ocorre que um espírito sério se comunica em nome de outro espírito como se fosse ele, mais ou menos como o que acontece entre nós, quando um político ou um empresário manda alguém representá-lo numa reunião. Um espírito pode alterar a aparência do seu corpo, o seu corpo espiritual, mas não é capaz de alterar o seu padrão energético, vibratório de energias pesadas. Pode até se parecer com um mentor espiritual, de luz. Pode-se parecer, mas como as energias seguem o padrão do que a sua consciência pensa, então dessa forma sente e faz. Aquele padrão, aquela energia pesada, aquele clima no médium, nós sentimos, salve Deus, nós sentimos, nós sabemos. Então, por causa dessa sintonia, dessa vibração, desse carregamento que chega até nós, peso, então faz o seu clima psíquico, que será estranho e também será o oposto. Também é verdadeiro, um mentor espiritual pode alterar a aparência do seu corpo espiritual. Para uma figura diferente. Só para testar o discernimento do médium. Mas, salve Deus, mas as suas energias e suas ideias continuam sadias, limpas, cristalinas. Por outras palavras, o médium deve prestar muita atenção ao teor das ideias passadas e à qualidade das energias manifestadas pelos espíritos. Pode-se dizer que o padrão energético de cada espírito é o seu cartão de visita. Consciencial. Compete ao médium saber avaliar se o cartão é válido ou não. Porque alguns problemas podem surgir no contacto com os espíritos. O contacto com espíritos de luz, ele é sempre maravilhoso. Como é belo, como é magnífico, como é simples, como é sem descrição, sem saber descrever. É sadio, pois eles transportam energias conscienciais muito, muito elevadas. Porém, o contacto com entidades dos vales negros, enfermiças,
dos mundos inferiores causa sérias intoxicações na aura do médium. Isso pode nos acarretar sérios distúrbios nas vibrações dos nossos chakras e do nosso campo energético, ou seja, do duplo etérico. Além disso, há o risco de distúrbios psíquicos com alterações de personalidade e o surgimento de tendências estranhas no jeito de ser daquele médium, que muitas das vezes, desavisado, pode-se dizer que muitas vezes, salve Deus, obsessões espirituais começam por aí. Não custa nada relembrar o toque espiritual de Jesus. Orai e vigiai. Bonito. Salve Deus. Lembrando que para mover um objeto qualquer no plano físico é necessário a certa quantidade de ectoplasma para que os espíritos desencarnados possam utilizá-lo na produção dos efeitos físicos. Dessa forma ocorre que os espíritos apegados, os obsessores, eles, salve Deus, eles estão mais próximos no plano de vista vibracional. Por isso, há uma forte possibilidade de que quem mexe o copo ou a tábua seja alguém de um plano denso. E há espíritos, todos nós sabemos, há espíritos levianos que adoram se fazer passar por espíritos superiores. Todos já possivelmente tivemos esta oportunidade de experienciar em nosso chakra, plexo, dando conselhos furados e aparentando até uma nobreza que não possuem, porque esses espíritos manipulam a energia psíquica das pessoas, do médium, do paciente. Então, salve Deus, desta forma é possível que um espírito superior possa se apresentar e ajudar alguém numa dificuldade, em qualquer circunstância. Mas não vem esse mentor de forma alguma se engrandecer ou mesmo se encontrando com as pessoas durante o sono, quando elas estão projetadas fora dos seus corpos densos. Para desta forma, para aconselhamento e até de estudo de temas enobrecedores, é bom ressaltar que a melhor comunicação é aquela em que há um bom entrosamento e uma boa afinidade entre o espírito e o médium. Porque após o término de uma comunicação recebida por meio de um bom médium, há uma elevação do seu nível vibratório. Às vezes não permanece por muito tempo, mas se no caso for um espírito
superior que se faz presente na altura, então consegue elevar as vibrações a ponto de manter no médium esse equilíbrio, essa harmonia, esse discernimento. É como ligar um rádio. Tem que estar sintonizado na estação escolhida, senão mudamos porque simplesmente não queremos aquela. Então isso ocorre também entre o médium e o espírito que, quando estão sintonizados na mesma frequência, transmitem uma boa comunicação, uma boa sintonia e uma boa vibração, uma boa energia. Não havendo dependência de nenhuma das partes, para aqueles interessados nesses estudos e práticas espirituais, é sempre bom objetivar o desenvolvimento equilibrado de suas capacidades parapsíquicas, como o desenvolvimento de paciência, do discernimento, da compaixão, do bom senso, da inteligência, da modestia, humildade, tolerância, além de muita alegria e agradecimento ao todo pelas oportunidades de crescimento da nossa consciência. E aqui na chamada incorporação, que ocorre durante o contacto com os planos extrafísicos, com os planos superiores, com os planos espirituais, alguns médios perdem totalmente a consciência. Outros, não. A maioria dos médios é do tipo consciente, ou seja, o espírito, na verdade, não incorpora, apenas induz. Induz através dos pensamentos, a transmissão de uma mensagem ao médium. Cabe o papel de relatar com as suas palavras o conteúdo que está recebendo do espírito, que não manipula os órgãos que transmitem a fala do médium. Porém, existe uma mediunidade mais aflorada, mais rara, na qual o médium inconscientemente transmite pensamentos emitidos pelos espíritos. E após o término do trabalho não se lembra de nada do que falou. Então os chamados médios de efeitos físicos também recebem uma ação mais direta do espírito. Quando, por exemplo, sobre o seu controle, utilizam as mãos do médium para, por exemplo, pintarem, desenharem, escreverem. Às vezes em sua vida cotidiana, esses médiuns, salve Deus, nunca sequer aprenderam a pintar, ou se calhar a desenhar. Isto sem a participação de um médium e sem esse fluido magnético, ectoplasmático, não haverá a compatibilidade molecular necessária para tornar possível a materialização da voz ou qualquer outra manifestação física, porque os nossos órgãos sensoriais estão vinculados às nossas dependências ou necessidades. E é por isso que não conseguimos ver ou ouvir esses espíritos algumas das vezes.
Outra questão importante é no que diz respeito a essas comunicações com outras dimensões. É a regressão a vidas passadas. Ultimamente, até me perguntado várias vezes, e ultimamente, há muitos anos para cá, tem sido muito utilizada durante muito tempo. A humanidade viveu de maneira regressiva, porque foi educada para ter medo, acreditar em promessas e culpas entre o céu e o inferno. Eram os dois elementos para onde a nossa alma transitava, se encaminharia. Quando, em 1856, Allan Kardec trouxe toda a descodificação da doutrina espírita, trouxe as explicações e exemplos racionais extraídos do próprio Evangelho, um mundo novo surgiu. Em sua afirmação, os espíritos não morrem, mas sim continuam tendo uma vida muito semelhante à nossa. Ele consegue transmitir um conforto incalculável a todos nós. Sabemos que no plano espiritual, tanto as amizades quanto as famílias se constituem pelo afeto e não pelos laços consanguíneos ou mesmo por interesses. Sendo assim, viveremos e sempre estaremos com aqueles por quem tivermos verdadeira afinidade e amor. Então é por esse motivo que Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Pois é, Jesus já passou nesta terra há algum tempo e sabedor e conhecedor de todas estas causas e conhecimentos, de todas estas coisas. Ele já nesse tempo ele sabia. Ele é que sabia. Mas claro que desvendou tudo por enigmas para o homem ter a capacidade de, ao longo dos séculos, poder ir descrevendo, desbravando os caminhos do mundo espiritual. Porque a vinda de Jesus teve um verdadeiro significado também no mundo espiritual. Também teve um objetivo, a partida de Jesus. A vinda de Jesus ao mundo físico teve um propósito, a vida que ele doou a nosso favor teve um propósito, a subida, quando ele subiu até ao Pai, a passagem pelo mundo espiritual teve outro propósito. Tudo teve uma explicação, tudo tem uma explicação. Tudo teve uma condição para nos melhorar a nós, toda a sociedade, todo o planeta, todo o ser físico. Jesus foi um, nós somos milhares de milhões. Como o seu amor foi grande, como o Deus Pai Todo-Poderoso, na sua infinita bondade, nos mandou o seu Filho para nos ajudar e auxiliar, numa era que já parece distante. E tudo teve. E o mundo espiritual teve, sempre houve médiuns, só que eram designados de outras formas, eram perseguidos, muitos inclusive não se manifestavam, porque, enfim, por centenas, milhares de anos foram perseguidos, mortos, como o cristianismo, como outras religiões que punham às vezes em causa
certos e determinados interesses humanos. Tudo por a ganância humana, sempre, desde antigamente. A ganância não é só de hoje, vem desde o atrasado. Todos nós já fomos o suficiente gananciosos para fazer as piores atrocidades. E o mundo espiritual estava lá para ser descoberto. Para ser descoberto. Não era para ser descoberto, era para ser desvendado, para ser explorado. E Allan Kardec foi o descodificador. Abriu a porta, escancarou as janelas. A partir daí se deu uma evolução espiritual. Claro que tudo vem acontecendo desde a partida do Mestre Jesus deste mundo físico até os dias de hoje e vai continuar até os confins do universo. Sempre evoluindo, sempre melhorando. E desta forma penso que disse o equivalente, o suficiente, me despedindo de todos vós, desejando que tenham umas boas companhias, que Jesus Divino e Amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima, Pai Seta Branca, Mãe Yara e os nossos mentores, aqueles abnegados pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros ministros e guias missionários, possam nos trazer a calma, a serenidade, a paz, a segurança, o equilíbrio e a harmonia para todos vós, meus irmãos, minhas irmãs, nos vossos lares, nos vossos corações, nas vossas aflições. Estou-me lembrando neste momento de muita gente ao mesmo tempo. Está tudo aqui neste pacotinho. Seria quase, não é impossível dizer o nome de todos, daria dito, mas o vídeo já vai longo. Mas estão todos aqui. Para todos eu envio uma carrada de harmonia crística, de sintonia de luz e de amor, para que os vossos lares sejam irradiados. As vossas angústias, tristezas, desarmonias e desatinos. Que os vossos familiares continuem, estejam na plena paz, na serenidade. Aos doentes, que o povo de Maiante, esses médicos curadores, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Ralph, Dr. Sousa Martins, Dr. André Luiz, Dra. Sheila, possam ir junto destes nossos irmãos que se encontram hospitalizados e até nos seus lares, destas nossas irmãs, que a força bendita do Tiãozinho e da Justininha possa a todos iluminar, que Pai João de Enoque, que Mãe Tildes, que o povo das cachoeiras, que o povo das matas virgens, que os cavaleiros de Oxóssi possam a todos beneficiar na vossa jornada, que os grandes iniciados dos Himalaias, que as correntes brancas do Oriente Maior possam nos ajudar nesta abençoada noite, que a corrente indiana do espaço, que a rainha de Sabá possa nos confortar. A todos desejo uma linda e abençoada noite. Que Jesus a todos abençoe. Salve Deus e graças a Deus.